Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com uma Palavra. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de João para continuarmos o estudo versículo por versículo desse livro maravilhoso. Antes de lermos o texto bíblico de hoje, vamos recapitular o que vimos no programa anterior. No capítulo 10 de João, Jesus deu um ensino muito bonito, usando como ilustração um aprisco de ovelhas. Ele declarou que é a porta das ovelhas, por onde as ovelhas vinham e iam, e por onde nenhum predador poderia entrar sem que ele visse. Comentamos também sobre a bela aplicação que esse ensino tem para a nossa vida. Ou seja, estamos sob a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se somos parte do seu pastoreio, nenhum problema nos atingirá sem antes passar por ele. Você se lembra disto? Esta é a lição ilustrada no capítulo 11 de João. Jesus amava muito 3 pessoas que viviam nos arredores de Jerusalém, na cidade de Betânia. Esse amor de Jesus é o amor ágape. Então, por que deliberadamente ele ficou onde estava e não foi atender o pedido feito pelas irmãs do jovem Lázaro? Senhor, elas disseram, aquele a quem amas está doente. Este era o pedido que elas enviaram para Jesus, e Jesus amava estas 3 pessoas. Mas mesmo assim, ele recebeu o recado e não foi ao encontro delas. Comentamos também que este capítulo parece uma síntese do livro de Jó. É claro que Jesus permitiu que as 2 irmãs e Lázaro passassem pelo pior problema que podemos enfrentar, um problema insolúvel, a doença e a morte. E para quê? Para que Jesus pudesse crescer neles, para que este episódio trouxesse glória a Deus Pai e que o Filho fosse glorificado através daquela experiência. Outra maneira de dizer a mesma coisa, antes de começar a ler o versículo 17, é afirmar que Jesus permitiu que estas 3 pessoas a quem ele amava tanto passassem por tribulação. Nos dias de hoje, muita gente nem imagina o que é passar por tribulação. Essas 2 irmãs e seu irmão estavam enfrentando um dos problemas mais difíceis da vida, realmente insolúvel, a doença e a morte. Eles estavam passando por uma tribulação. Nos 16 primeiros versículos deste capítulo, vimos claramente que Jesus os amava e, mesmo assim, permitiu a tribulação. A partir do versículo 17, o cenário passa a ser a cidade de Betânia, e o fato que destacaremos agora é a reação deles à tribulação. A primeira pessoa com quem Jesus se deparou foi Marta, e depois Maria. É importante observar a reação das 2 quando se encontraram com Jesus. A resposta que ele queria delas era um relacionamento com ele. Acho que Jesus conseguiu isto de Maria e, até certo ponto, conseguiu também de Marta. Acompanhe comigo agora a leitura do texto que vai do versículo 17 ao 32. Diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: "O mestre está aqui e está chamando você." Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." A história de Jesus em Betânia é muito comovente. Neste novo cenário, a primeira pessoa com quem ele conversa é Marta. E como já dissemos, Jesus permitiu que ela passasse pela pior das tribulações da vida, por esse problema insolúvel. O mais importante foi a reação dela nessa tribulação. Mas qual foi a resposta de Marta? Bom, a Marta é a Marta, não é? Eu amo a Marta. Jesus sempre amava a Marta. Jesus amava a Marta. Assim que ela soube que Jesus estava vindo, Jesus ainda não tinha nem chegado. Ela correu para a entrada para encontrar-se com Jesus. Maria ficou em casa. Quando Marta ficou cara a cara com Jesus, disse o seguinte: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." É interessante observar que mais tarde Maria diria as mesmas palavras. Não sabemos qual foi o tom de voz de Marta ao pronunciar essas palavras, nem qual era a expressão no seu rosto ou linguagem corporal dela. Dizem que apenas 7% do que comunicamos vem das palavras que falamos, 43% vem do tom de voz e 50% da linguagem corporal. Talvez a expressão facial, esse tipo de coisa. Tudo que temos aqui são as palavras de Marta. Mesmo não sabendo nada sobre o seu tom de voz, nem a sua linguagem corporal, acredito que quando Marta disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido", na verdade, ela estava dizendo: "Senhor, por onde andou? Agora não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido." Mesmo não podendo provar, acho que isto que ela disse foi mais ou menos isso aí. Mas o Senhor amava Marta e continuou o diálogo com ela, dizendo: "O seu irmão vai ressuscitar." Talvez ele estivesse falando do último dia ou mesmo do que estava para acontecer. Não podemos ser tão críticos com Marta. Ela respondeu: "Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Eu conheço as Escrituras." Acho que foi o que ela quis dizer. As palavras de Jesus então foram maravilhosas. Mais uma frase: "Eu sou do Senhor." Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?" Como eu gosto da honestidade de Marta. Ela não foi logo dizendo: "Eu creio, eu creio." Talvez ela nem tenha escutado direito o que o Senhor falou ou não entendeu direito. Ela respondeu dizendo no que acreditava, o que combina com o tema básico do Evangelho de João. Ela disse: "Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, ou o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo." Marta sabia no que cria e fez uma declaração básica da sua fé. Ela não foi simulada nem hipócrita, ela foi autêntica. Eu acho que o Senhor honrou a sinceridade e a franqueza dela. Mas vamos voltar à declaração: "Eu sou", de Jesus. Esta é a parte mais importante desse capítulo. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição significa vitória sobre a morte, o problema insolúvel para o homem. Ressurreição é vitória sobre a morte. Jesus estava dizendo para Marta: "Eu sou a solução para o seu problema insolúvel." E mais, eu não sou apenas a solução para a morte, também sou a solução para a vida. No versículo 6 do capítulo 17, Jesus também afirmou: "Eu sou a vida." Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. É por isso que estamos perguntando nesse capítulo: o que é vida? Capítulo após capítulo, João nos fala o que é vida e quem é Jesus. Ele sempre mostra uma característica de Jesus ou alguma coisa que Jesus faz em nós, ou através de nós, ou para nós. Tudo que o Evangelho de João fala sobre vida está relacionado a Jesus.
Jesus estava dizendo: eu sou a vitória sobre a morte e a vida. Quem crer em mim, mesmo morto, viverá. Jesus estava confirmando a ressurreição que vem depois da morte. O Novo Testamento é enfático nesta questão. Quando os crentes morrem, não são enterrados, eles são plantados como uma semente com a convicção da ressurreição. Um dia eles ressurgirão. Mas Jesus vai além ao repetir: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Há duas coisas enfocadas por Jesus nesse texto. A pessoa que nunca morre, primeiro, crê em Jesus, isso é óbvio. Segundo, vive em Jesus. Você sabia que pode viver sua vida em Cristo? A expressão em Cristo aparece centenas de vezes no Novo Testamento. Jesus explicou bem esse conceito. Por ocasião da última ceia, conforme lemos no capítulo 15 deste Evangelho, Jesus fez um pequeno intervalo e saiu para o jardim. Ele puxou um ramo da videira que tinha frutos em sua ponta e disse: vocês estão vendo este ramo ligado à videira? Ele está ligado à videira para tirar dela vida e poder para produzir frutos como estes que vocês estão vendo. Jesus também disse: eu vou deixar vocês, mas quando isso acontecer, vocês estarão ainda mais próximos de mim. Vocês estarão unidos uns aos outros e eu a vocês, como estes ramos estão ligados à videira. Vocês poderão estar em mim e eu em vocês, da mesma forma que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em Cristo, esta era a expressão preferida também do apóstolo Paulo. Ele usou esta expressão cerca de 97 vezes nos seus escritos. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você ainda se lembra desta citação, não se lembra? Eu creio que ele é, enquanto eles não sabem, nem se ele foi ou não. E enquanto eles não sabem o que ele fez, eu sei que ele ainda faz. Jesus compartilhou uma verdade muito importante por ocasião da última ceia. Ele disse que, por causa da sua morte e ressurreição, ele poderia estar mais próximo dos seus apóstolos do que durante os 3 anos nos quais eles andaram juntos durante o seu ministério aqui na terra. Você deve se lembrar que o apóstolo Judas perguntou: como isso será possível? Como poderemos ter esse relacionamento? Em João 14, 22 lemos: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Era difícil para eles entenderem essa questão. Jesus respondeu à pergunta de Judas dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Eu quero convidar você para o próximo programa, quando vamos estudar mais sobre esta bela história de Lázaro. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.